Olá, você está ouvindo Sobe o Som, eu sou Patrícia Maria Alves e hoje estou aqui ao telefone com Bernardo Pellegrini, um londrinense, um jornalista, um artista plural, pulveriza seus talentos nos domínios que vão da música à literatura. Olá, Bernardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado vocês pelo convite, Patrícia, mas sobre um assunto tão caro nesses tempos, né? Música. É a música, né? Ela tem salvo muitas pessoas nesse período de pandemia. Puxa vida, você vê como é que a coisa é, né? Não só a música, mas as artes em geral. Como é que as pessoas estão tomando consciência do papel que a cultura tem na vida delas, né? Que no dia a dia, naquele corre-corre, na tal da normalidade, essas coisas se perdem, né? Mas esses eventos, essas avalanches históricas para recolocar a gente num rumo. Né? É verdade, né? Eu tenho visto isso também. É uma reconexão com a arte. Alô? Me conta um pouquinho, como que tá? Você que é jornalista, é produtor cultural, é artista musical, plural, né? Escreve livros, faz música, reconhecido nacionalmente. Como que você vê esse período de pandemia que a gente está vivendo hoje para o cenário cultural da cidade ou do nosso estado? Então, eu vejo como eu acho que a maior parte das pessoas que pensam, né, assim, que tem uma reflexão sobre a vida, sobre a existência, né, eu vejo com perplexidade, né, e tentando entender, porque a gente está vindo de uma avalanche política, né, de forças políticas que a gente imaginava que já tinham sido equacionadas, tinham sido contempladas, e de repente você vê um momento de autoritarismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, e junto com isso esse momento em que a humanidade está enfrentando uma nova realidade, né? As doenças, a superlotação nas cidades, né? O supercontato humano, a baixa qualidade de vida, o alto índice de estresse permanente, a falta de futuro, quer dizer, você pega essa coisa social, junta com a coisa ecológica, que é a coisa do capital que levanta e destrói coisas belas, como dizia o Caetano Veloso, né? Ultimamente mais destruído do que levantado, mas você vê o meio ambiente, a agricultura, a indústria, tem pouco espaço para o ser humano aí, né? Então parece que o que a gente vê em meio a toda essa perplexidade é uma exigência de que a gente redirecione os caminhos, que a gente encontre aí saídas para esse desvio da civilização, do meu ponto de vista, né? Que a desigualdade já é uma aberração. Aí você vê esses deslocamentos em massa de imigrantes, né? Desterritorializados, despertencidos. Isso não é de hoje, não. Isso vem de tempos, né? Então, realmente é um quadro que, de um lado, aterroriza e, de outro lado, acende esperanças na gente de que tudo isso sirva para alguma coisa, que a gente saia disso uma situação melhor, né? Você acha que esse momento é um momento frutífero para a gente exercer a cultura, exercer a arte, escrever livros, fazer música? Eu acho que esse momento, Patrícia, ele está funilando uma percepção. Na verdade, a gente já vem defendendo há 50 anos aqui em Londrina a importância e o papel da cultura. Porque a cultura não pode ser vista como uma manifestação da arte só, né? Das artes plásticas, das belas artes, né? A cultura é tudo, é cultivo. A etimologia dela vem do italiano, que é cultivo, que é você cultivar, que é você agregar, que é você desenvolver, você plantar, você cuidar, você colher, né? Você semear, você replantar. Quer dizer, é um ciclo de vida que a cultura expressa, né? Então a cultura são os modos de vida, a cultura são os modos de se comportar, são os modos como a gente vê o mundo, né? Então a cultura é muito maior do que as artes dentro dessa perspectiva, né? Então, assim, a cultura vem apresentando, principalmente nós aqui em Londrina, né, que sempre trabalhamos uma cultura de uma maneira independente, não comercial, não exclusivamente comercial, né, mas como uma ferramenta de crescimento humano, como um instrumento para a gente tocar uma música nova para a humanidade, para as relações sociais mais justas, para as relações sociais mais equânimes. Eu penso dessa maneira. Então,
ela está impondo uma reflexão, mas isso não quer dizer que a reflexão vai acontecer, vai depender de nós, da nossa mobilização nesse momento, e que eu acho que é um momento crucial que as pessoas voltem a se colocar, porque eu acho que essa desmobilização humanitária, ela está gerando um ambiente de disputa política, de conflito permanente, que não está ajudando ninguém. Quer dizer, uma guerra híbrida é uma coisa que você está permanentemente sob tensão, permanentemente cuidando de boleto, cuidando de um futuro incerto. Realmente é um momento que agravou. Isso tá na sociedade faz tempo, mas a pandemia, né, gerando uma crise econômica, sob um governo irresponsável, né, ela vem agravando todo esse quadro. E a cultura, mais uma vez, surge como uma possibilidade, como um horizonte, como uma luzinha lá depois da chuva, né? Daquela chuva que durou meses, de repente vem uma gota de luz brilhando, depois um solzinho aparecendo. Eu acho que é o momento da gente voltar a se mobilizar, dos produtores culturais, dos artistas, de todo mundo ligado, né, às humanidades, aos sonhos, às utopias, de a gente colocar de novo na mesa essas demandas que são humanas, que são históricas e que precisam ser equacionadas na sociedade brasileira. Muito bom. E agora que a gente deu essa pausa nessa filosofia toda que você tem me feito pensar aqui, conta pra mim, me fala qual que foram as músicas que você escolheu pra gente hoje. A primeira música que eu escolhi foi, claro, um hino da nossa cidade, um libelo para essa nova civilização a que eu me referi, né, que é a civilização do norte do Paraná, num país de capitanias hereditárias, de uma década para outra. A terra foi dividida, pessoas comuns vindas do mundo inteiro tiveram acesso à terra, ao crédito, ao dinheiro. Isso explodiu no comércio, isso gerou a nossa civilização. E a música, para mim, que expressa melhor maneira isso é a Londrina, do Arrigo Barnabé, que deu o título de melhor arranjo quando foi apresentada em 1981 no Festival da Globo, no Festival de Música da Globo. Londrina trabalha cenas da cidade, fala do perobal, fala da cabocla com a flor no cabelo, fala da música da sanfona e da triste missa das 6 da tarde. Para mim é uma obra-prima de criação, porque além de ser uma descrição fantástica, é também uma pesquisa sonora absurdamente inovadora, a partir de uma valsa atonal, né? Você vai fazer a leitura disso e você vai descobrir uma civilização por trás da canção. O irmão do Arrigo, Marcos Barnabé, era arquiteto, e ele que me dizia que tem 2 edifícios, 2 edificações, né? 2 obras arquitetônicas na cidade que expressam Londrina, que é o Museu Histórico e o Museu de Arte Moderna, quer dizer, o prédio da antiga estação ferroviária e o prédio da moderna estação rodoviária. A ferroviária é uma cópia da cópia, né? Alguém viu uma fotografia de uma estação alemã e fez igual, né? Então, não investe, não inventa, não arrisca, não propõe, né? Tem funcionalidade, o que também é importante. Agora, ali a 150 metros dali tem a obra do Vila Nova Artigas, a rodoviária. Primeira rodoviária moderna do Brasil. Uma das primeiras obras do modernismo brasileiro. O Vila Nova Artigas era um arquiteto comunista, com ideias inovadoras, e veio para cá a convite do Milton Menezes, que era prefeito, tinha estudado no Lago São Francisco, em São Paulo, né? Se formou em direito lá, e tinha uma visão grande, o Milton Menezes. Ele foi um grande prefeito, né? Ele trouxe o Artigas fez essa... Ali, então, você tem o moderno, o inovador, o arrojado, e você tem ali a cópia, né? Então, o mais do mesmo e o outro risco, né? Porque a vanguarda, a inovação sempre é um risco também. De certa forma, o velho, o repetitivo, ele garante, ele resguarda, né? Mas ele vira escravo se ele não avança. Da mesma maneira que a vanguarda vira um projeto suicida se ele não tem uma base de sustentação. Então, essa dinâmica entre o novo e o velho, a gente vê nos 2 museus e vê na história de Londrina, como grupos, né, da cidade, até dos anos 50, 60 e um pedacinho de 70 até 75, né, antes da Grande Geada, a cidade foi absolutamente vanguardista, absolutamente inovadora, absolutamente moderna, né?
Você pensa no Celso Garcia trazendo o Nelore, um gato adaptado para a nossa realidade. Você pensa no Hélio Crochet criando uma rede de assistência técnica na Transparaná. Você pensa no Horácio Coimbra levando café solúvel para o mundo inteiro, da partir de Londrina, e você vai ver que é uma cidade arrojada. 75, a geada destrói a indústria cafeeira, e de lá para cá a gente vive um momento de conservadorismo na economia. A gente passa a ser uma sociedade prestadora de serviço, construção de edifícios, mercantilização de moradias para a classe média que saiu das pequenas cidades e voltou para Londrina para educar os filhos e comprou apartamento e movimentou um tremendo mercado imobiliário, mas é aquela coisa do comércio, vende uma laranja, compra duas, quer dizer, a inovação. Então, eu acho que essa coisa do festival de teatro, essa coisa das expressões artísticas, é parte dessa, ela puxa a cidade dessa coisa dela. E a música do Arrigo, né? O Arrigo acabou se transformando numa referência da nova canção no Brasil, né? Para mim é um privilégio ter acompanhado a trajetória dele desde o começo, ter me deixado influenciar por essa visão da cultura desde o começo, e hoje está podendo compartilhar isso como autor, como compositor, como artista. Uma vontade de chorar. A segunda música, é claro que eu falei do Arrigo, não podia deixar de falar, né, do Itamar Assunção. Eu escolhi Cara de Mal, que está no primeiro disco do Itamar, Leléu, eu fez esse disco escolhido pela Rolling Stone como 100 melhores do Brasil, né? E o Itamar fazia essa música. Ele mudou para São Paulo em 74, 73. Depois eles apresentaram Na Boca do Bode, que foi o primeiro show que juntou Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Robson Boba, Neuza Pinheiro, primeira geração de compositores da cidade, né? Já tinha tido um ciclo de festivais nos anos 60, e no começo dos anos 70 eles fizeram esse show. O Arrigo já estava estudando na USP, e o Itamar, uma das fotos que ele fez para Londrina, ele se entrou, ele era muito amigo do meu irmão e do meu Domingos, né? Eles compunham juntos, e o Itamar me mostrou essa música, Cara de Mal. Depois, anos depois, isso foi em 75, uma música dele, o primeiro show em 76, chamava Nina da Água, foi gravada em 1980. Revela muito da coisa de Londrina ter uma produção local. A gente tinha televisão com programas locais. Você tinha cenógrafo, iluminador, circuista, figurinista, agressista, maquiador, ator, sonoplasta. Quer dizer, a gente tinha uma indústria cultural que se ramificou depois para o rádio e se ramificou para as agências de publicidade. Então a gente tinha um núcleo de uma indústria cultural local, coisa que depois foi atropelado pelo processo brasileiro, que caminhou para o outro lado. Mas tudo isso no nosso DNA, e é fácil a gente ativar de novo, sabe? Então, Cara de Mal, para mim, é uma obra-prima que é expressão de todo o londrinense e que acabou ganhando o mundo. Então, Itamar é reconhecido no mundo hoje. Em São Paulo, ficou conhecido como vanguarda paulistana, né? Então, no Lira Paulistana, que é onde se concentravam esses jovens artistas independentes. Eu acompanhei tudo isso, que eu já estava morando em São Paulo nessa época. Fui para estudar jornalismo, acabei trabalhando na Folha de São Paulo e acompanhando como jornalista e como músico todo o processo desses londrinenses lá. Inclusive, a primeira instalação de um artista do interior do Brasil na Bienal de São Paulo. Foi a Joana Lopes que fez uma instalação na Bienal que era simplesmente um quadrado cheio de terra roxa. Que legal. Era um elogio à nossa bandeira, elogio à nossa cidade, né? E que ganhou o mundo, e pouca gente sabe disso. A Joana, que é uma grande estudiosa da cultura brasileira, dizia que nos anos 70 o centro da cultura do Brasil passou por Londrina. Isso fica legal, espero que você não se esqueça. Eu fico louco, faço cara de mal. É muito bom. A terceira música é de um outro querido londrinense, Robson Boba, também do Na Boca do Bode, também da vanguarda paulistana, também da vanguarda londrinense, e a música se chama Café Caipira. Café Caipira, ele diz: nessa cidade eu tomei um café caipira, e é assim como se fosse um chá de jasmim. É que há uma mina, é uma China muito louca,
no norte do Paraná. A China era o bairro chinês que existia ali na Quintino, 8 ou 9 restaurantes chineses e tal. Então é um elogio maravilhoso a essa cidade caipira cosmopolita, cosmolo caipira, né? O Robson é autor de uma peça esse Rabo de Peixe. De um lado são as canções que traz rabo, o outro é o Peter Punk, né? Que o Silvio Ribeiro já montou 2 vezes na Escola Municipal de Teatro. É uma peça fantástica. Eu tomei um café caipira que era assim como se fosse um chá de jasmim. Bom, então a gente vai mudar a geografia. A terceira música, eu peguei o norte do Paraná e agora eu vou para a ilha de Desterro, em Santa Catarina, para Florianópolis, onde mora um poeta londrinense, meu parceiro, querido, amado, Rodrigo Garcia Lopes. A música é Fugaz. Fugaz. Eu escolhi essa música, Patrícia, porque eu acho uma obra-prima de mão direita de violão, de construção, né? Eu sou fã do Rodrigo, ele tem um originalíssimo, né? Um disco lindo, né? Canções do Estúdio Realidade, fez com a turma toda, com André Siqueira, Matheus Gonzalez, a turma toda de Londrina, né? E fez um disco fantástico, né? Então, essa música é uma homenagem também a esse meu parceiro querido, que é um poeta fantástico, traduziu Rimbaud, traduziu Silva Plath, um grande tradutor. Ele, como jornalista, fez panorama da cultura americana. Ele entrevistou quase 20 grandes autores norte-americanos ou autores do mundo inteiro que habitam nos Estados Unidos, né? Um livro fantástico. O Rodrigo é um autor incansável, ele já tem mais de 10 trabalhos publicados. Vai lançar uma obra-prima de um livro agora, que é uma biografia do Paulo Leminski. Está com um livro novo no mercado, então dê um beijo no coração do Rodrigo. E para vocês conhecerem, essa porta de entrada para a obra dele é essa Fugaz, é lindo. Eu outro, eu todos, ninguém. A quinta música é uma canção que se chama Estrela Blues. Essa música é de um grande parceiro, um grande querido amigo, Maurício Arruda Mendonça. Ele fez letra e música, ele é um grande letrista, um grande músico, um grande cancionista, e teve a felicidade de ser gravado de ter essa música gravada pela Simone Mazzia, no disco de estreia dela, não é? Férias em Videotape, que foi considerado um dos melhores lançamentos do ano que surgiu. A Simone gravou só autores independentes, inclusive gravou 2 músicas minhas, uma em dueto com a Elza Soares, chamada Essa Mulher, e outra, uma canção já gravada no meu primeiro disco, pela Rosa, Dei um Beijo na Boca do Medo, que inclusive tema de abertura desse seriado, Me Chama de Bruna, né, que foi produzido pela Fox, e agora, no último dia 26, entrou no catálogo da Amazon. Então, é uma música que está correndo o mundo inteiro pela voz da Simone, né, que tem uma história de 30 anos, que eu gravei no meu primeiro disco com a Rosa, ela canta Rosa gravando, né, e que hoje está aí correndo o mundo na voz da Simone, uma voz linda, um disco lindo que a Simone fez, né? E com o arranjo do Marco Scolari, que é outro gigante da canção que vem do Proteu, das trilhas de teatro, e fez um trabalho fantástico a Simone. Então, de Maurício Arruda Mendonça, na voz de Simone Mazzia, Estrela Blues. Foi tema de novela, vocês vão ouvir os primeiros acordes e vão se lembrar. Brilhar, estrelas, sonhos, eu e você. O Maurício Arruda Mendonça é o único dramaturgo brasileiro que tem 3 prêmios internacionais. A gente vê a gente em Londrina, andando para cima e para baixo da Avenida Paraná, falando do que se fez, falando das pétalas, né?
e não imagina um cara como o Maurício ganhou só naquele festival de Edimburgo, junto com o Paulo Moraes, né, do Amazon Teatro, que também brotou em Londrina e foi fazer uma carreira brilhante no Rio de Janeiro, né, conectados até hoje com a história deles aqui, né, e que levaram o Maurício para fazer essa coisa e se tornou um dos grandes dramaturgos do mundo hoje. A sexta música se chama Sem Cena. É uma parceria de dois amigos queridos, dois parceiros que a vida me deu, Edivaldo Santana e Ademir Assunção. A música é maravilhosa, porque ela sai é um fim de caso clássico das canções brasileiras, mas com uma pegada nova, sem ciúme, sem ódio, sem rancor. É uma coisa moderna, de relações arejadas e muito mais estimulantes do que aquelas relações do bolero, de que vou te matar, vou te assassinar, aquela dor de separação, né? Então, Sem Cena de Edivaldo. Mas tem um outro motivo que me faz escolher essa música, que é esses dois caras, o Edivaldo e o Ademir, Pindas, como a gente é o apelido dele entre nós, se conheceram em Londrina, naquelas festas do DCE. O Edivaldo era um artista mambembe, vinha pra cá fazer baile, fazer show, e ficava em Londrina, na Casa das Repúblicas dos Estudantes. Conheceu o Ademir, começaram as parcerias aqui. Depois o Ademir foi para São Paulo trabalhar no Estadão, fez uma carreira brilhante como jornalista cultural e pôde desenvolver, trabalhou, foi parceiro do Leminski, foi parceiro do Itamar, né? Conviveram muito juntos, né? É um momento brilhante do encontro, porque a arte, a cultura tem muito isso de geração de encontros, das trocas, né? Então ali foi um momento muito especial e que para mim remete sempre à cultura de Londrina, né? Porque você vê, esses caras se conhecem aqui, vão para São Paulo e nunca perdem vínculo. O Edivaldo volta todo ano para cá, né? Faz shows, tem uma galera que adora ele aqui e ele merece, porque ele é um caso raro, único da canção brasileira. Tem uma voz única que mistura o Nordeste, né? Com todas as linguagens da África, linguagens do blues, a linguagem do rock and roll, né, dos Carlos Santana misturado com uma embolada de nordestina e com a voz que é única. O Haroldo de Campos dizia que ele adonirava o blues, né? Eu acho que essa mistura de Adoniran Barbosa com o blues do Mississippi é uma coisa fantástica. Vai ouvindo para você ver se eu não tenho razão. Sem Cena. Ajoelhou e não beijou, se mandou a Deus, amém. Tudo bem, ninguém. Bom, como eu falei na sexta música Sem Cena, dois parceiros, Edivaldo e Ademir Assunção, não podia falar do meu grande parceiro, Mário Botorroto. A gente fez junto uma canção. Eu era editor de cultura da Folha de Londrina por essa época, já nem lembro mais dessas épocas, e estava no bar do Jaime tomando uma cerveja depois de fechar o jornal. Na sexta-feira, a gente fechava sábado e domingo, e o Mário me aparece com um papel escrito e falou: vê se eu ponho uma música aí. Eu fui ver, era a letra do Gillette. Passei umas semanas com a letra, trabalhando, mexendo pra cá, mostrei a música para ele, gravei essa música no meu terceiro disco, o Quero Ser Endereço. Fez história. Depois o Mário gravou com Sacos de Rato, que é a versão que eu gostaria de ouvir agora, que é uma versão linda, a versão dele com a banda dele, no primeiro disco deles. Já estão no quarto CD também, tem uma produção consistente. E o Mário é aquela coisa, quem via aquele menino, né, aquela geração ali na frente da biblioteca trocando livro, né, descobrindo os beatniks, descobrindo a contracultura, descobrindo o mundo, né, já imaginava que eles iam chegar longe. O Mário é disparado hoje um dos grandes dramaturgos do país, e me dá muita alegria poder partilhar com ele um pouco dessa trajetória dele através dessa canção, Gillette. Segurar este hospício, lava com uísque os pecados dos meninos. Depois convoca.
Então, eu fiz uma escolha assim, para poder mostrar a riqueza dos artistas, sabe? Dá vontade até de Então, fazer arte já, de poder contribuir com isso, vou deixar, porque é tão rica essa história e é um celeiro de tantas boas coisas que não tem como parar, né? Então, você não acha que eles deviam estar valorizando isso em vez de dizer que isso é a perdição do mundo, né? Ah, mas Pelo com amor, certeza. né? Mas a nossa hora vai chegar, fica fria. Então vamos lá. Oitava música, Patrícia. Eu escolhi uma, diz que elogio em boca própria do Pérez, então eu escolhi uma que está no meu disco, mas nem é minha, nem sou eu que canto, né? A oitava música é Tchau Vagal, que é um momento brilhante desse meu primeiro. Foi o primeiro CD gravado em Londrina, em 1994 a gente lançou Dinamite. E nessa canção tem 3 grandes músicos de Londrina que nunca tocaram juntos, mas se encontraram no estúdio gravando separados, né? Sidney Giovenazzi, baixista da Patife Band, fantástico. O Selmo Reis, um guitarrista estupendo, foi para São Paulo, está lá até hoje também, guitarrista do primeiro disco do Robson Boba, Rabo de Peixe, que eu cito lá atrás, no começo dessa playlist, e o Eduardo Batistella, que é um baterista, que é um dos grandes instrumentistas brasileiros, e me dá um privilégio enorme de ter partilhado comigo todos os meus discos, desde o comecinho a gente está junto, né? E a Rosa gravou essa música, que ela vivia, a gente tinha um grupo chamado Bando do Cão Sem Dono, morava junto, tinha estúdio no fundo, então era música 24 horas durante todos os dias da semana, durante todos os dias do ano, né? A gente evoluiu muito no nosso trabalho, trabalhando, vivendo assim, né? E a Rosa trazia sempre essa canção que ela conheceu quando morou com um namorado em Curitiba, que era o Marcos Prado, que é um dos grandes poetas do Paraná. Morreu muito cedo, mas deixou uma obra marcante, e nessa obra muitas canções. Essa é uma parceria do Marcos com o Tadeu Gotchenchovski, que é um outro querido, outra referência para mim da poesia do Paraná, né? E o Amogóis, um monumento do rock, da música de Curitiba, né? Então isso aproximou a nossa geração aqui de Londrina, eu, Capucho, Rodrigo, Maurício, turma toda, o Pinduca e tal, dos curitibanos. A gente sempre teve uma certa distância, porque Londrina foi muito próxima de São Paulo, porque os paulistas chegaram antes dos curitibanos. E Curitiba sempre foi muito próximo do Rio de Janeiro, por conta de ser capital, de ter demandas para se relacionar lá. Então a gente foi se encontrar na linha da história muito recentemente, 30, 40 anos atrás, né? Então a gente começou a trocar muito, né? Então essa música, a Rosa cantando Tchau Vagal, é um poço de beleza e de delicadeza, e o Felipe Baden, amigo querido, a quarentena pegou ele aqui em casa e a gente acabou, ele tá passando uma temporada com a gente, com todo o conhecimento que ele tem. Nós remasterizamos todo o material da Rosa que eu tinha guardado, material caseiro, e estamos com um disco pronto. Vamos começar uma vaquinha virtual nos próximos dias para ver se a gente consegue dinheiro para lançar um CD póstumo da Rosa, com 12 canções geniais, uma cantora marcante. A gente ouvindo o disco, parece que ela gravou ontem, não parece que tem 30, 20, 15 anos as canções, né? Então é uma homenagem à Rosa, uma homenagem a toda essa geração maravilhosa de artistas do Paraná. Tchau Vagal. E agora, Bernardo? Vamos pra nona música. Bom, eu só estou falando de artistas, né, do nosso universo aqui, mas eu queria escolher a minha música número 9. Eu quero que seja uma homenagem a toda essa geração de artistas geniais que o Brasil produziu, né? O Chico, o Milton, o Caetano, os compositores de piano, o Marcos Valle, o Francis Haime, o Ivan Lins, os compositores de violão maravilhosos, os bateristas, o Tuti Moreno, todos os compositores, a Joyce,
Então, eu quero fazer uma homenagem a essa geração que fez a minha cabeça. Eu podia escolher 10, fazer uma playlist de 10 músicas de cada um deles tranquilamente, ter qualidade para ficar até o fim da existência tocando playlists de compositores mágicos do Brasil, né? Mas eu escolhi, para fazer essa homenagem, uma música do Gilberto Gil. A canção se chama Expresso 2222. Foi o disco que ele gravou na volta do exílio em Londres, e ele falava do Brasil novo, que podia começar ali, né? Começou a circular o Expresso de um ponto de partida para uma civilização nova, né? Então, e o Expresso é 2222. Daqui 2 anos a gente vai estar em 2022, não é em 2000. Então essa música fala muito, mas ela fala muito para mim também, Patrícia, porque eu conheci o Gilberto Gil em 1976. Ele veio apresentar o show Refazenda dele, no momento que ele punha a banda toda numa veraneio e saía para a estrada tocando. O Dominguinhos era o sanfoneiro, você imagina, né? E eu fui entrevistar, eu era repórter da Folha de Cultura, bem menino, era menor de idade, né? Fui entrevistar ele, falei: Gil, eu componho também, queria te mostrar minhas músicas. Falei: aparece lá no hotel. Aí, à noitezinha, eu fui no hotel, ele e o Dominguinho estavam ali no saguão. Falei: vamos ali naquela sala. Tinha uma sala, eu tinha levado o violão, fui com meu irmão, comecei a mostrar as músicas para ele começou a mostrar as músicas novas para mim, assim, aquela generosidade, né, do grande artista, né, para uma pessoa que ele nem sabia quem era, um menino lá fazendo uns garranchos sonoros para ele ouvir, né. Mostrei umas 8, 9 músicas que eu já tinha composto, que ia fazer parte do meu show. Alguns meses ali depois eu ia fazer meu primeiro show, Mina d'Água, e o Gil foi de uma generosidade enorme. Eu lembro dessa música para homenagear o Gil também, porque décadas depois eu me tornei secretário de Cultura de Londrina, né? E 2 anos depois o Gil se tornou ministro da Cultura. E o projeto que nós fizemos em Londrina, né, transformar a cultura em política pública, o Gil se apropriou e transformou numa política nacional. O que ele deveria ser o Sistema Nacional de Cultura, que está no Congresso há um tempão descansando lá, esperando não sei o quê, né? Que é uma iniciativa genial, criar Promix no Brasil inteiro e poder realizar transferência de dinheiro fundo a fundo, né? O dia que isso acontecer, a gente vai ter dinheiro para circular artista, para levar o artista de Londrina para tocar em Maringá, de Maringá para tocar em Rolândia, de Rolândia para tocar em Curitiba, e do Brasil inteiro isso acontecendo, gente se conhecendo, gente trocando informação, gente trocando técnica, gente trocando instrumento, e a gente tem uma civilização nova. E o Gil, essa conexão minha musical com o Gil e essa conexão na política cultural me deixa profundamente, uma das coisas da minha vida que me fazem achar que vale a pena você não desistir, vale a pena você estar sempre buscando. E fica a minha homenagem para o grande Gilberto Gil. Expresso 2222. Daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim, que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. E agora a gente vai para nossa 10ª música. Qual que é que você escolheu? Então, a 10ª música eu não podia... para fechar essa lista, que começa com História de Londrina, eu escolhi uma canção do meu último disco, que se chama Outros Planos, e a canção que dá nome ao disco, Outros Planos, minha, né, gravada com Banda do Cão Sem Dono, com Eduardo Batistella, Mano Pellegrini, Felipe Batten e Sofia Pellegrini. Assim, a gente gravou esse disco no Gibraltar, né? O ano retrasado. Lançamos lá no Ouro Verde, em 2018. Esse ano eu disponibilizei o vídeo do show do Verde na internet, está lá. É só entrar no YouTube e pedir Outros Planos ao vivo no Ouro Verde. Você vê o show inteiro, as canções separadas. Tem 18 canções com a minha carreira inteira lá, quer dizer, músicas de todos os discos. Num showzaço no Ouro Verde, com as Francesinhas cantando comigo. Jairo Cavalcante, que é um guitarrista que participou do meu primeiro show 40 anos atrás, e agora vem dar essa canja, um gênio do jazz, um gênio da guitarra.
e as Black Divas cantando comigo, Emílio Mizão, outro parceiro querido, tocando junto. Foi um momento maravilhoso. Marquinhos Santos, Luiz Souza. Juntei um monte de amigos que fizeram um tremendo disco. E eu quero remeter as pessoas a esse trabalho com essa canção que se chama Outros Planos. Ela tem uma história muito curiosa, porque eu estava com o Ângelo Luz, que é o produtor desse trabalho, na praia, passando o Réveillon, virando o ano, e fomos ver na internet o que tinha meu, só tinha um disco lá, e a gente se incomodou com aquilo, e ele se dispôs a impulsionar um projeto de rede de internet, consegui colocar todos os meus discos, tem um site, o www.bernardopellegrini.com.br, tem toda a minha história, tem todos os meus discos, tem 40 vídeos, shows de rua que eu fazia em São Paulo uma época, nos lugares icônicos, na São João Coipiranga, na Sé, na República, no Aroche. Essa temporada tem grandes shows ali filmados, tudo mambembe, tudo com aquela VHS, coisas de época, mas é o que cabe no orçamento de um artista independente no Brasil, né? Então esse Outros Planos tem tudo isso lá, e a canção nasceu dessa noite que eu estava com o Ângelo, que a gente estava ouvindo Beautiful Boy, que é uma canção do John Lennon, que está naquele Double Fantasy, né? Um disco, um lindíssimo disco que ele fez com a Yoko Ono, e ele fala uma canção para o filho dele pergunta: o que é a vida, pai? E ele fala para o filho, a vida acontece com você enquanto você está fazendo outros planos. Então essa dificuldade de você viver a vida, de você estar sempre na ansiedade do que vai ser e não o que é, essa dificuldade de viver o presente, viver o aqui, né? Sempre o futuro está te puxando e o passado te puxando, e você não esticando ali que nem suspensório de mineiro, né? Vai para frente, vai para trás e não vive o momento, né? Então eu achei muito lindo. Aí eu fiz eu fiz como se a poesia chamasse, falei assim: eu te chamo para olhar a lua, eu te chamo para sair para a rua, mas você sempre tem outros planos, né? Eu te chamo para virar a cena, eu te chamo para virar a página, eu te chamo. Então, para uma odisseia, eu pego todo o universo da poesia e chamo a pessoa, né, para esse universo da sensibilidade. Então eu quero deixar essa última música também como uma mensagem de otimismo e de esperança mesmo. A gente sempre está podendo renovar, renascer, refazer, recriar o dia da vida, quando a vida faz sentido para a gente, né? As coisas que fazem sentido para a gente, fazer coisas que não nos dizem nada, que não fazem sentido para nossos sentimentos, é um desperdício dessa beleza, dessa graça divina que é a existência humana, né? Então eu quero deixar essa canção como um alento mesmo, né, nesse momento, e espero que as pessoas gostem, que sirva, né, de farol mesmo para a gente enfrentar toda essa coisa que a gente desde a ditadura vem enfrentando. Esse momento turbulento que a gente tem que travar batalhas todo dia. De radicalizações, de insanidades, né, de riscos, de perigos, e de necessidade de correções de rota, né? Então, para todos nós, daqui para frente, né, nesse momento, é o que esse seu cantor em carne e osso deseja para todos esses ouvintes queridos desse podcast da Folha de Londrina. Eu agradeço, Patrícia. Então, espero que sinalize o bom, o belo e o possível, outros planos para nós todos. Pra ficar de boa, eu te chamo pra ficar à toa, mas você sempre tem outros planos, E o que você tem feito nesse período de isolamento social? Como que está a produção cultural? Bom, eu tenho feito algumas lives, né, mais sob encomenda, não tenho muito esse tino de ficar, mas tenho participado de convites grandes, tenho escrito bastante, tenho lido muito, né? Estou tocando a reforma de um barracão aqui no fundo de casa, um barracão de 60 anos, do 573 da Rua Pará, centro, coração de Londrina, né? Estou transformando isso num estúdio onde eu pretendo fazer um centro de
de estudos para a gente poder estar pensando em Londrina, estar refletindo em Londrina, estar colocando a cultura de Londrina mais uma vez na Berlinda. Semana que vem, Patrícia, eu vou transformar minha fanpage num espaço de reflexão sobre política cultural. Ai, que legal. Sobre mobilização de cultura. E eu vou lançar a TVB no dia 15 de agosto, é meu aniversário. Então eu quero lançar uma televisão, assim, de um web TV, né, de programinhas de 5 minutos, contando a história de Londrina, contando a história da cultura de Londrina, contando a história dos personagens, dos artistas, né, dos empresários, dos empreendedores, dos inovadores. Londrina é uma cidade muito, muito singular na história da civilização brasileira, né? E eu quero deixar fixada, a gente vai chegando numa idade assim que vê que as pessoas, as novas gerações principalmente, não conhecem muito do que aconteceu, de como a gente chegou até aqui, né? Assim, uma cidade que é basicamente o centro pulsante do pensamento cultural do Brasil durante muitos anos, né? A gente criou políticas culturais aqui que orientaram o país, né? Para você ter uma ideia, Patrícia, o SUS, Sistema Único de Saúde, nasceu aqui em Londrina, dentro da universidade, dentro do trabalho dos médicos, né, numa perspectiva de saúde pública, que até então eram só irmandades, era aquela benemerência que cuidava da saúde. Mesma coisa com a assistência social. A lei ordinária de assistência social no Brasil foi gestada, desenvolvida em Londrina, e hoje atende o mundo inteiro. E o PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que eu tive a felicidade de implantar em Londrina, coordenando uma equipe de pessoas criativas, inteligentes e dispostas à transformação, né? Hoje foi referência, hoje está sob ataque, né? Mas foi referência para a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Então essa é uma coisa que a gente deve nosso estudar, sistema conhecer, de coleta seletiva defender. também, né? Aqui nosso A coleta seletiva no começo dos anos 2000, referência mundial no Brasil, maiores índices de reciclagem. Então a gente tem que valorizar a nossa singularidade, sabe? Valorizar essa diferença, porque o Brasil, ele nasceu no litoral, né, Patrícia? Ele vem de uma tradição colonial, mercantil, cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, né? A cultura, a civilização brasileira nasceu ali. E só muito, muito, muito recentemente, começo do século XX, ela começa a ir para o interior, criar uma operacionalidade do interior do Brasil, né? E nós somos expressão disso, nós somos expressão de um Brasil diferente. Londrina tem um processo de ocupação do território moderno, contemporâneo, diferente da sesmaria, da capitania hereditária, do patriarca, né? Aqui, essa terra foi distribuída, e a civilização do homem comum. Uma das coisas que eu amo na nossa história é que o homem comum, a gente saiu daquela civilização dos deuses depois, né? Depois fomos para a civilização dos heróis, dos gregos, dos romanos, e chegamos à civilização do homem comum, com a democracia, principalmente, né, a partir da Revolução norte-americana, né? Então, com aquela visão libertária da República, né? Então eu acho que tudo isso vem desembocar na civilização londrinense, como a gente costuma dizer, não é? Que é a civilização do homem comum, é onde a pessoa, que o trabalho dela consegue ter a mesma dimensão, né, que talvez em nenhuma outra sociedade humana tenha tido essa possibilidade, gente em busca de liberdade, busca de independência, de autonomia. Um grande campo de oportunidades que se foram formando Exatamente. Ao longo dos anos. Não, Londrina nasceu sob o signo da inovação, sob o signo da mistura. Esses valores que a gente hoje, 100 anos depois, cultua, são valores que estão são um embrião da nossa história, né? Londrina foi colonizada por quase 40 diferentes etnias. Você, até 1930, 30 e poucos, tinha mais estrangeiros na cidade do que brasileiros. Depois vieram brasileiros de todos os cantos. Eles chamavam de colônia internacional, né? Tinha os japoneses, os primeiros imigrantes que conseguiram guardar dinheiro em São Paulo, vieram comprar terra aqui, e geralmente são os mais entusiastas
conquistas, né, da independência, da autonomia, depois dos italianos, os alemães, os espanhóis, os portugueses, os nordestinos, os cearenses. Então você tem todo Os paulistas, mundo... dos imigrantes chegando pra cá, mas eu sou um desses imigrantes também. Eu vim na leva dos paulistas pra Londrina, me apaixonei e acabei ficando. Mas essa é a mágica da cidade. Então hoje, se você vai em qualquer lugar do mundo, tem gente que é de Londrina ou passou por Londrina e Londrina deixou uma marca na vida dela. Eu chamo de planeta Londrino, que é a Londrina espalhada pelo mundo inteiro hoje, né? Então isso é uma coisa, uma cidade jovem, uma cidade que valoriza o ar livre, a socialização ao ar livre, né? Os fundos de vale são uma dádiva dos céus para a cidade, né? Então isso também gera muitos problemas, né? Mas porque nós estamos num espigão, as cidades do norte do Paraná foram construídas num espigão da serra, que é a ossatura da serra, né? Onde está a parte mais dura em cima. Então as nascentes da cidade são dentro das cidades, né? As nascentes dos rios. Então a gente tem uma dificuldade de proteger os leitos de água, né? Mas a gente tem um desafio, porque você imagina que Londrina é uma cidade que a cada 700 metros você tem uma água, né? Para onde você tem água. Então legal, são coisas que a gente devia valorizar e que é um patrimônio para o futuro. A gente devia consolidar agora, né? Uma visão generosa sobre a nossa cidade, sabe? Uma visão generosa sobre o nosso futuro e uma visão de como construir isso. Assim, na cultura, a gente vem fazendo isso há 50 anos, né? O Festival Internacional de Teatro esse ano fez 50 anos, né? O ano passado, e 52 seria esse ano, mas, por exemplo, você está vendo, não vai acontecer festival de teatro, não vai acontecer festival de música, não vai... Pela segunda vez consecutiva, né? Os investimentos em culturas caindo cada vez mais. Esse último ano, beiramos o ridículo, né? Não chegou a 1% do orçamento, quando a gente já chegou a ter 4% do orçamento da cidade investido em cultura, né? E o desestímulo, né? Você parece que é sério, assim, parece que a cultura é o problema do Brasil, e não é. A gente é a solução. Nitidamente, a gente está propondo a cultura em Londrina como política pública. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas... A cultura não é uma demanda dos artistas, não é uma necessidade do artista fazer música, fazer peça, pintar quadro. A demanda é de uma população de vanguarda que precisa dessa linguagem para se desenvolver. Que nesse momento em que a gente está procurando novas formas de vida, novas formas de relacionamento, novas formas de sensibilidade e novas formas de lidar com as nossas emoções, principalmente novas formas de lidar com as nossas emoções, as linguagens artísticas são fundamentais para o desenvolvimento e o florescimento das pessoas. Mas mais importante que isso, que eu costumo dizer sempre, é que a cultura não é uma demanda dos artistas, como todo mundo fala assim, a cultura não pode morrer. Não é isso. A cultura é uma demanda da pessoa, do cidadão. Você não faz política cultural do ponto de vista da política pública para beneficiar artistas. Você faz para beneficiar o contribuinte, a pessoa que paga imposto, que tem que ter direito à sua subjetividade. Não é só ele ter acesso à saúde, só acesso à educação, que são fundamentais, mas ter acesso à sua subjetividade. Quando ele está triste, ele procura quem? Ele interioriza essa tristeza, né? A angústia, aquela vontade de falar, de se expressar e não poder, né? E que vai grudando na garganta, né? E que vai virando uma depressão. Quer dizer, tudo isso tem fundamento, tem origem na dificuldade que a sociedade nos impõe para nos relacionarmos com as nossas emoções. A gente é educado para esconder as emoções, não expressar as emoções. Então as linguagens artísticas são linguagens de expressão, né, do nosso íntimo, do nosso subjetivo, e é com isso que a gente se relaciona com as outras pessoas. Então a cultura e a arte são formas básicas de a gente interagir com as nossas emoções. E a pessoa, nessa formação tradicional, autoritária, em que é profissional, que ela é educada para exercer um papel na sociedade, e mais nada, sem ter participação nisso, né? Um robozinho lá, um sonâmbulo, né? Fazendo o que tem que ser feito para poder ganhar a vida, pagar as contas, para cumprir as suas responsabilidades, né? Então, numa situação dessa, o convívio com a emoção é fundamental. Você pode ver a coisa das drogas,
né? A coisa da violência de pessoa contra pessoa, de homem contra mulher, de adulto contra criança, né? De policiais contra jovens negros, tudo isso aí tem uma origem, um impacto, tem uma origem de emoções clichês, né? Que as pessoas não têm dificuldade de sair de uma emoção e passar para outra, né? Elas só reproduzem as coisas, não criam, não inventam, né? Então, se a gente pensa em organizar uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais equânime, a cultura tem um papel fundamental nesse processo. Parece clichê falar, mas a cultura é o alimento da alma, né? Ela é importante também para a saúde mental das pessoas. É a forma como a gente se expressa. Exatamente isso que você tem dito. E você vai ver que é o alimento da alma, mas cada vez também mais o alimento do corpo. Por exemplo, em Londrina, em 2020, o cancelamento dos eventos, o cancelamento das coisas gerou um prejuízo de 200 milhões nas contas nas contas da cidade. Quer dizer, você teve 200 milhões de reais que deixaram de entrar por conta do cancelamento dos eventos, segundo o levantamento do Convention Bureau. Né? Impressionante. Então você vê, se a gente for fazer a conta certa, esses 200 vão para 400, 500 milhões tranquilamente, né? Porque você tem ganhos, né, de turismo regional, você tem ganhos que não são contabilizados nessas contas. Eles contam geralmente o dinheiro que você deixa de investir lá, mas o dinheiro que deixa de entrar por vias paralelas também é impactante para a cidade, né? Isso vai aparecer lá na frente. Por isso que eu acho que já agora a gente está entrando num processo aí de político, de escolhas, e é importante a gente colocar que os políticos, que os candidatos, que todo mundo pense no que vai acontecer com as pessoas depois da pandemia. Vamos viver de bolsa? Vamos viver de... Como é que vai ser? Como que a gente vai organizar a economia para atender as pessoas, né? Para oferecer ocupações? Porque a pandemia acelerou, Patrícia, um processo que já vinha acontecendo, que é a destruição do trabalho. A humanidade passou 400, 500 anos organizando o trabalho pago, né? A família, né? A empresa, a fábrica, a fazenda, o sítio, né? O serviço, os valores. Uma pessoa tinha um emprego, alimentava os filhos, era o provedor e tal. Quer dizer, esse mundo foi explodido nos últimos 40, 50 anos, né? O trabalho passou de ser o eixo de desenvolvimento para o eixo de desenvolvimento ser para a educação, para o conhecimento. Então aí vem o grande capitalismo fazendo grande negócio com conhecimento, mercantilizando o saber, desapropriando o saber das pessoas. Você não sabe nada sobre a sua doença, quem sabe é o médico. Você não sabe nada sobre sua educação, quem sabe é o doutor. Você sabe? A cultura trabalha com esse conhecimento básico da humanidade, como respirar, não é? Como o aroma, o cheiro, a autopercepção de não ser humano, né? O autoconhecimento, o desenvolvimento solidário, social, a necessidade da partilha, porque o humano, ele é basicamente isso, né? Ele nasce e existe do convívio, do partilhamento, né? Da troca, do amor, que é das emoções, é a emoção mais linda, né? Porque o amor é a única emoção em que o outro é legítimo, é aceito. Você não parte a priori do que você pensa da pessoa. O amor explode todos os a priori, ele deixa a coisa nova acontecer. Então essa é a emoção que a gente tem que cultivar, porque é na surpresa, é no deslumbramento, é na descoberta que a vida é mais vida. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, pela generosidade de contar toda essa história, pelas músicas que você escolheu. Agradeço muito. Eu que agradeço, porque a alegria do artista é conversar com o público, e você sabe que é difícil, como que as mídias estão focadas no mercado, né? Que também é um outro lado do negócio. Eu nunca tive nada contra isso aí. Eu acho que o mercado para o artista ele é essencial, né? Porque você pensa, você não gosta da música que o cara está cantando, mas ali tem 20 técnicos envolvidos, 20 instrumentistas envolvidos, 40 instrumentos de alta qualidade envolvidos, tem uma tecnologia sendo desenvolvida
e que depois, de qualquer maneira, ela é distribuída e democratizada. Então eu confio, mesmo no mercado, né, e mesmo não tendo espaço nesse mercado, porque isso é uma escolha que a pessoa faz, né? E a minha escolha é aprofundar a minha obra, a minha pesquisa de linguagem, né? Então não tenho por que reclamar de nada, mas é um prazer enorme chegar nas pessoas e ver que a sua música, que a sua arte mexe, transforma e progride. E com certeza a sua música faz tudo isso com a gente, sim. Muito obrigada. Então tô te devendo um disco agora, então. Ah, eu quero. Beijo, Patrícia, beijo para todos os seus ouvintes, e foi um momento muito gostoso estar com vocês aqui. Muito obrigada, um beijo a todos também, e fiquem com mais um trechinho da música aí pra gente finalizar. Até a próxima.